Olá, pimpolhos! Olha quem está aqui, eu, professor Marcos Darley, seu professor de matemática. E hoje, no sexto tempo, a nossa aula vai ser aqui, ó, na base espacial superestelar. É isso mesmo, pimpolhos! Estamos aqui acompanhando os preparativos de uma missão intergaláctica, olha aí! Mas antes que os astronautas decolem, tem muita matemática para ser resolvida por aqui. E essa missão é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, aperta os cintos, prepara os cabelos e vamos partir para mais uma viagem com a matemática. Aqui é o comandante da missão falando diretamente da Base Espacial Superestelar. As próximas espaçonaves já estão com quase tudo pronto para serem lançadas, mas os tripulantes ainda têm uma última missão. Sabe qual é? Dividir os recursos da base. E o recurso da vez é a comida, é isso mesmo! Os mantimentos da missão precisam ser organizados conforme a necessidade de cada espaçonave. Mas é claro que essa divisão não vai ser igualzinha para todo mundo, né, Pimpolho? Pimpolhos, vocês lembram da nossa última aventura matemática? Lembram? Bacana! Então, ó, a gente aprendeu a dividir uma quantidade em duas partes desiguais. Tipo quando uma pessoa recebe o dobro da outra, isso mesmo. E hoje usaremos novamente essa ideia. Só com um detalhe, hein? Dessa vez, para dividir uma quantidade em três partes desiguais. Mas, ó, é docinho, docinho, igual açúcar do mamão, ó. Lembre-se das palavras como, anota aí, ó, dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. E todas as outras que já vimos por aqui, tranquilo? Pois elas são super importantes nesse tipo de situação e ajudam a entender a regra da partilha desigual. E olha só, que dica chuchu beleza, hein? Positivo? Positivo. Ok. Câmbio, desligo. Pimpolhos, vocês não vão acreditar. Eu acabei de ser informado aqui que os sistemas da espaçonave já estão prontos para a decolagem. Olha que legal! E agora vamos começar a organização dos estoques da comida. Então vamos lá, Pimpolhos! Olha só, estamos com 146 caixas de comida na área de decolagem e mais 238 caixas no depósito da base. Mas não podemos distribuir de qualquer jeito, não é verdade, Pimpolho? Cada espaçonave tem uma quantidade diferente de tripulantes. A equipe de controle da missão definiu da seguinte forma a distribuição desse recurso. Veja só, a segunda espaçonave precisa do quádruplo da primeira espaçonave. E a terceira espaçonave vai precisar do triplo da primeira espaçonave. Então, Pimpolhos, a missão agora é descobrir quanto cada uma deve receber dessa comida aí, respeitando, claro, a regra definida pela equipe de controle. E para fazermos isso, o primeiro passo é encontrar o total de caixas de comida que vamos distribuir entre as espaçonaves. Então vamos lá? Foco na telinha e olho no carequinho, ó. Observe que estamos com 146 caixas de comida na área de decolagem e mais 238 caixas no depósito da base. Vocês viram as palavrinhas mais? Viram? Perceberam? Bem aqui, ó. Aí, ó. Aí. Essa palavrinha indica que precisamos usar a operação de adição. Isso mesmo, a soma. Assim, vamos somar a quantidade de caixas. Olha que legal, olha que divertido. 146 mais 238. Delicinha, é igual a
384. Prontinho! Ficou bacana, hein? Temos um total de 384 caixas para dividir entre as espaçonaves. Agora, eu preciso que vocês observem as regras de partilha dessas caixas. Vamos lá, então? Vamos lá! Qual era a regrinha mesmo? A regrinha era: a segunda espaçonave precisa do quádruplo da primeira. E a terceira espaçonave vai precisar do triplo da primeira. Essas regras indicam que, se a primeira espaçonave receber uma parte da comida, a segunda receberá 4 partes da comida. E a terceira? Dá um gritão aí! Quantas partes? Ela vai receber quanto? Não ouvi. Peraí, calma. Isso mesmo, Pimpolhos! Muito bem! A terceira espaçonave vai receber 3 partes da comida. Agora observe que, com essa divisão, temos um total de 8 partes. Uma parte da primeira espaçonave, 4 partes da segunda e 3 partes da terceira. Dessa forma, temos 1 mais 4 mais 3, que é igual a 8. E Pimpolhos, e agora? Para conseguir fazer a partilha respeitando o que cada um precisa, nós precisamos dividir as 384 caixas de comida em 8 partes iguais. É docinho, ó. Eu pego 384 e divido por 8, que vai dar igual a 48. Opa! Isso significa que cada parte possui 48 caixas de comida. Bacana, hein? Sabendo disso, podemos distribuir essas caixas com base nas partes que cada espaçonave receberá. Vamos lá, então? Então vamos lá, Pimpolho! Presta atenção aí, ó. A primeira espaçonave receberá uma parte. Logo, receberá 48 caixas de comida. Ué, não entendeu? Vou explicar para vocês, ó. É 48 vezes uma parte, que é igual a 48, viu que docinho? E a segunda espaçonave receberá 4 partes. Logo, ela receberá 192 caixas de comida. Querem ver? Pois 48 vezes 4 partes é igual a 192. E a terceira? A terceira espaçonave receberá 3 partes. Logo, ela receberá 144 caixas de comida, pois 48, que representa uma parte, vezes 3 partes, é igual a 144, Pimpolhos! Que bacana, hein? A matemática é linda. Pimpolhos, aqui na nossa base não podemos ter nenhum erro, nenhum. Por isso que usamos a matemática. Então, sempre conferimos os resultados para ver se está tudo certinho, está tudo docinho, docinho, tudo chuchu beleza. E aí, vocês lembram como fazemos isso? Claro que lembram, né? Bom, primeiro precisamos somar as quantidades de caixas de comida que cada espaçonave vai levar e verificar se o resultado é igual ao total de caixas que tínhamos. Beleza, então? Então, bora fazer essa soma. Somando a quantidade de caixas da primeira espaçonave com a da segunda espaçonave, vamos ter o seguinte: 48 mais 192, que é igual a 240. Calma, Pimpolhos! Vem cá, porque agora, somando este resultado, a quantidade de caixas da terceira espaçonave, obtemos 240 mais 144. E olha que legal! O resultado deu 384! E para ter ainda mais certeza, verificamos se a distribuição feita pela equipe de controle foi realizada. Vamos lá descobrir isso, então? Na distribuição, tínhamos que a segunda espaçonave precisa do quádruplo da primeira espaçonave. E observe que 192 é mesmo o quádruplo de 48. Quer ver? 48 vezes 4 é igual a 192. E a terceira espaçonave vai precisar do triplo
da primeira espaçonave. E adivinha só, olha aí, 144 é o triplo, Pimpolhos, de 48, pois 48 vezes 3 dá 144. Missão concluída com sucessos, Pimpolhos. Todas as caixas de comida foram distribuídas direitinho entre as espaçonaves, seguindo certinho as necessidades de cada uma. Agora sim, tá tudo organizadinho para a viagem, com comida garantida por um bom tempo para todo mundo e de forma correta. Que missão fantástica, hein? Vocês gostaram? E como a matemática é linda, a gente conseguiu organizar todos os recursos da base espacial, usando a matemática das partilhas desiguais, isso mesmo. E não importa se estamos dividindo uma quantidade em 2 ou em 3 partes, a matemática sempre tem um jeito organizado e lógico de resolver a situação. Agora que tudo está certinho, chegou a hora de mostrar que você também pode ser um comandante da matemática, isso mesmo! Então vamos lá, Pimpolhos, foco na missão e coragem para resolver uma questão modelo. Durante a última missão espacial, 3 astronautas encontraram um carregamento de 120 unidades de um metal muito raro. Eles devem dividir a carga para levar de volta à Terra. Bom, seguindo as seguintes regras. A astronauta Ana deverá carregar o triplo da quantidade que Carlos receber. O astronauta Bruno deverá carregar o dobro da quantidade que Carlos receber. E aí, quantas unidades do metal raro cada astronauta levará? A letra A respondeu isso daí, e lá vem a B discordando, por último ali a C e atrasada. Chegou agora, letra D. Vamos descobrir? Vamos lá para essa viagem espacial? Então vem comigo, porque para resolvermos essa questão, precisamos primeiro entender a divisão das partes do carregamento que cada astronauta irá levar. Sabemos que Ana levará o triplo de Carlos, ou seja, 3 vezes a quantidade que ele carregar. Por outro lado, o Bruno levará o dobro de Carlos, ou seja, 2 vezes a quantidade que ele carrega. Assim, se Carlos levar uma parte, Ana leva 3 partes e Bruno 2 partes. Viu que legal? Com isso, Pimpolhos, podemos observar que a quantidade total foi dividida em 6 partes. Porque, uma de Carlos, 3 de Ana e 2 de Bruno. Então, para encontrarmos a quantidade de metais que representa uma parte, basta o quê? Acompanha. Basta dividirmos o total de metais pela quantidade de parte, Pimpolho, e essa parte divertida, porque eu pego 120 e divido por 6, e junto com minha amiga Tabuada, vai descobrir que deu 20, isso mesmo. Assim, uma parte é equivalente a 20 unidades de metal. Logo, o Carlos deverá carregar 20 unidades, isso mesmo. Agora Ana, olha aí, forte, hein? Deve levar 3 vezes a quantidade de Carlos, ou seja, 3 vezes 20, que é igual a 60. Então, Ana carregará 60 unidades de metais preciosos. Cuidado para não derrubar, hein, Ana? Por fim, o Bruno, mais forte de todos aí, deve levar 2 vezes a quantidade de Carlos. Logo, 2 vezes 20, que é igual a 40. Portanto, as unidades do metal raro que cada astronauta levará é Carlos, 20, Ana, 60, olha aí, e Bruno, 40. Assim, a alternativa que disse isso de maneira correta é a letra A. Marca a letra A aí para mim. E agora, Pimpolho, foco na telinha, olha aqui no carequinha que fez um penteado especial para te chamar para a hora mais legal. Sabe qual é? É a hora do vamos praticar. Vem comigo, vem para cá.
Olá, gente boa, tudo bem? Vamos para mais uma dica de matemática. Fique ligado. Em algumas divisões, as partes não são iguais, porque uma é maior que a outra. Nesses casos, gente boa, é importante entender como as partes se relacionam. Por exemplo, quando uma parte é o dobro ou o triplo da outra, a dica é pensar em quantas partes cada lado representa, gente boa. Somar essas partes e usar isso para repartir o total de forma proporcional. Assim, cada parte recebe o valor certo, de acordo com essa diferença. Ficou ligado? Valeu, até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Em uma confeitaria, um chefe preparou 40 cupcakes para dividir entre 3 ajudantes, que é o Pedro, a Ana e Sofia. Sofia pegou a maior porção, que corresponde a 5 vezes a quantidade de Pedro, enquanto Ana pegou 2 vezes a quantidade de Pedro. E aí, quantos cupcakes cada ajudante recebeu? Vamos descobrir? A, B, C ou D? Mas antes, vou chamar o relógio e vocês resolvam essa questão, isso mesmo! Opa, voltei! E para resolvermos essa questão, precisamos primeiro entender em quantas partes cupcake foram divididos. Pedro receberá a menor quantidade. Ana receberá 2 vezes a quantidade de cupcakes de Pedro. E a Sofia? Sofia receberá 5 vezes a quantidade de cupcakes de Pedro. E aí? Assim, se Pedro receber uma parte, temos que Ana receberá 2 partes e Sofia 5 partes. Assim, observamos que os cupcakes serão divididos em 8 partes. Dividindo a quantidade total de cupcakes por 8, fica como? Era quantos? 40. 40 dividido por 8, tabuada, igual a 5, isso mesmo. Sendo assim, temos que cada parte corresponde a 5 cupcakes. Com isso, temos que Pedro recebeu 5 cupcakes da confeitaria e Ana deve receber o dobro dessa quantidade. Como é que eu descubro? Eu pego 2 e multiplico por 5, que vai dar igual a 10. Então, Ana recebeu 10 cupcakes. Por fim, a Sofia, que recebeu 5 vezes a quantidade de cupcakes de Pedro. Vamos descobrir. Pedro recebeu 5, ela 5 vezes mais, então é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, Sofia recebeu 25 cupcakes. Sofia não come isso tudo não, hein? Portanto, a quantidade de cupcakes que cada ajudante recebeu foi da seguinte maneira: Pedro, 5, Ana, 10, Sofia, 25. Assim, só sobrou ela. Alternativa B. Marca a letra B para mim aí. Em uma fazenda, houve uma colheita de 180 quilos de frutas que foram distribuídas entre 3 armazéns, de tal forma que o primeiro armazém recebeu o dobro do segundo e o terceiro armazém recebeu 3 vezes a quantidade do segundo. Bom, e aí? Quantos quilos de frutas cada armazém recebeu? Aí nós temos a alternativa A, B, C e D. Eu vou chamar o relógio. Enquanto vocês resolvem, vou olhar se na fazenda tem
Mamão docinho, rato. Pode vir, relógio. Vou lá e volto já. Ops, voltei! E para resolvermos essa questão, precisamos identificar as partes da colheita que serão distribuídas entre os armazéns. O primeiro armazém receberá o dobro da quantidade do segundo e o terceiro armazém receberá 3 vezes a quantidade do segundo, beleza? Sendo assim, se o segundo armazém receber uma parte da colheita, o primeiro receberá 2 vezes e o terceiro armazém receberá 3 partes. Ok, então? Assim, observamos que a colheita deve ser dividida em 6 partes. Então, para descobrir a quantidade de frutas que corresponde a cada parte, basta dividirmos o total de frutas pela quantidade de partes em que elas devem ser distribuídas. E é isso aí, pipolhos. Aí eu tenho 180 dividido por 6, que é igual a 30. Viu como a tabuada é linda? Sendo assim, temos que cada parte corresponde 30 quilos de frutas. Inicialmente observamos que o armazém 2 receberá 30 quilos dessas frutas. O armazém 1 deve receber 2 vezes essa quantidade. Logo, receberá 2 vezes 30, que é igual a... Traz a tabuada. Isso mesmo, pipolho, igual a 60. Assim, o armazém 1 receberá 60 quilos de frutas. Por fim, o armazém 3, que receberá 3 vezes a quantidade do armazém 2, ou seja, 3 vezes eu pego 3 e multiplico por 30, que dá igual a 90. Bacana, hein? Portanto, a quantidade de quilos de frutas que cada armazém recebeu foi, primeiro, 60 quilos, segundo, 30 quilos, terceiro, 90 quilos. Assim, só sobrou a alternativa A. Marca aí a letra A para mim, pipolhos. Um reservatório de 120 litros de água deve ser distribuído entre 3 vilarejos, respeitando a seguinte condição. Anota aí, ó. O vilarejo A receberá o quádruplo de quantidade do vilarejo C. O vilarejo B receberá o triplo da quantidade do vilarejo C. E aí, quantos litros de água cada vilarejo receberá? Bom, a letra A já respondeu logo. Só que a letra B diz que está errado e que essa daí é os valores corretos. E lá vem a letra C discordando de todo mundo. Cadê a letra D? Ó, atrasada. Tá aí. E agora? O que eu faço? Agora eu vou chamar o meu amigo relógio. Entra aí. Enquanto vocês resolvem, vou no vilarejo pegar um pouco de água. Sabe para quê? Para lavar os meus cabelos, pipolhos. E depois de eu lavar o cabelo, eu volto aqui para você me falar qual é a alternativa correta. Ops, voltei, pipolhos! Perceberam? Lavei o cabelo. Só que eu fiquei com a dúvida. Não sei o porquê, mas não precisei de muita água. Usei pouquinha, mas tudo bem. Mas, para resolvermos essa questão, precisamos identificar
como a distribuição de água será realizada entre os vilarejos. O vilarejo A vai receber o quádruplo da quantidade do vilarejo C, ou seja, 4 vezes a quantidade. Já o vilarejo B receberá o triplo, ou seja, 3 vezes a quantidade do vilarejo C. Sendo assim, se o vilarejo C receber uma parte, o que acontece? Acontece o seguinte, o vilarejo A receberá 4 partes e o vilarejo B, 3 partes. Assim, observamos que a distribuição de água feita entre os vilarejos será dividida em 8 partes. Então, para descobrir a quantidade de água que representa cada parte, dividimos o total de litros pela quantidade de partes. Vamos fazer isso? Que essa é a parte divertida, é usar a matemática. Eu pego 120 e divido por 8, que vai dar igual a 15, isso mesmo. Logo, pimpolhos, uma parte da distribuição de água é igual a 15 litros. Sendo assim, temos que o vilarejo C receberá 15 litros de água. Agora, determinamos a quantidade de água para o vilarejo A. Vamos lá? Vilarejo A é igual a 4 vezes 15, que é igual a 60. Por fim, determinamos a quantidade de água do vilarejo B. Vilarejo B é igual a 3 vezes 15, que é igual a 45. Portanto, cada vilarejo receberá a seguinte quantidade de água. A, 60 litros. B, 45 litros. C, 15 litros. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B aí. E é isso aí, pimpolhos. Ó, eu vou fazer o seguinte, vou voltar para o vilarejo para lavar novamente o meu cabelo, pimpolho. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, enquanto eu lavo o cabelo, você pode levar, sabe o quê? O conhecimento da matemática para a sua casa. Chama todo mundo do seu vilarejo para se divertir com os números. E eu vou aguardar vocês no nosso próximo encontro para a nossa próxima aventura. Até lá, fui!